Vamos lá então, vamos conversar nossa disciplina, tá? O que a gente está falando aí nas últimas aulas e que vai ser o nosso último conteúdo, né? É a parte de filtros ativos, tá? Então, na primeira aula eu tentei mostrar para vocês as generalidades de filtros ativos, dentro de que contexto que esses tipos de circuitos são propostos, né? E o que eles são capazes de fazer. E aí a gente começa a estudar, então, viu que existia basicamente 4 tipos de resposta de ganho que a gente queria, que ele pode ter um ganho, né? A ideia de filtro é que tu tem ganhos diferentes para frequências diferentes. Então, o nosso ganho depende da frequência. E tu projeta os filtros ou para amplificar uma determinada faixa de frequências ou atenuar uma determinada faixa de frequências. E dependendo de onde que tu situa, aonde que ele atenua e aonde que ele amplifica, né? E quando eu falo aonde é com relação a para que frequências, né? Para que frequências que ele amplifica e para que frequências que ele atenua, a gente tem a classificação dos tipos de resposta, que são respostas passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa, tá? Então, na última aula, e daí, claro, dentro desses tipos de respostas, existem inúmeros circuitos que conseguem nos dar um ganho naquele formato, tá? E daí a gente começou falando dos passa baixa, e a gente viu essa estrutura aqui de filtro passa baixa, tá? Ele nos dá uma resposta, que é essa que está aqui embaixo, do ganho em função da frequência. Então, olha aqui para frequências altas, o ganho acaba sofrendo uma atenuação. Então, por isso que ele recebe esse nome de passa baixa, porque nas baixas frequências, ele deixa passar, ele amplifica, ele põe um ganho. Aqui a gente está tratando como ganho unitário, mas aqui nas baixas frequências ele está amplificando. Já para as altas frequências ele está atenuando. Então ele atenua as altas, ele é chamado passa baixa, tá? E o que é alta e o que é alta frequência e o que é baixa frequência? Depende da tua frequência de corte, tá? Essa transição da banda passante, que é essa banda onde tu tem ganho diferente de zero, para stop band ou banda de bloqueio, é a chamada banda de transição. E essa transição que acontece é dada na frequência de corte. Tá? Então, quando tu projeta um filtro, tu projeta para amplificar uma determinada região no domínio da frequência, né, para amplificar certas frequências do sinal de entrada e atenuar outras frequências do sinal de entrada. Então, tu projeta dizendo qual a frequência de corte, ou seja, a partir de que frequência que ele vai começar a atenuar, e tu ainda projeta qual o ganho que tu quer na banda passante. Então, banda passante, frequência de corte, banda de bloqueio, banda de transição, tudo isso são termos importantes que tu tem que saber o que significa graficamente e o que é isso fisicamente no teu circuito. É a amplificação do sinal nas baixas frequências, tá? E atenuação nas altas. E daí a gente viu uma rotininha de projeto para esse circuito. Não, é claro que não existe só esse filtro passa baixa, existem outros, né, outras configurações. Mas eu trouxe essa aqui junto com uma proposta de rotina para vocês, tá bom? Daí a gente simulou esse cara, a gente projetou e a gente simulou, e a gente viu que basicamente o que acontece aqui, né? Deixa eu botar. Quando a gente entra com um sinal, e esse sinal de entrada, sinais que a gente trabalha, todos os sinais de medidas, de sensoriamento que a gente trabalha, são sinais variantes no tempo, tá? E esses sinais, eles não têm uma componente senoidal pura, eles não são sempre uma senoide pura, isso que a gente vai medir. Mesmo que tu esteja monitorando a rede elétrica, não vai ser uma senoidal pura, vai ser uma senoidal composta por harmônicos, geralmente harmônicos de alta frequência. E daí eu tentei mostrar isso para vocês lá na primeira aula, que qualquer sinal periódico no tempo, composto por harmônicos, né, ou seja, não é uma senoidal pura, tu pode representar esse sinal que está aqui em cima no domínio do tempo, tu pode representar ele por essa representação aqui embaixo, que é a representação no domínio da frequência. E o que essa representação no domínio da frequência traz para nós? Todas as amplitudes que compõem esse sinal aqui. Esse sinal não é uma senoidal pura, ele é uma senoidal
sobreposta de outros sinais de alta frequência em cima. Então, tu tem o sinal de baixa frequência e tu tem essa ruideira em cima, tu tem esses outros componentes harmônicos sobrepostos na tua frequência fundamental. E quando a gente enxerga isso no domínio da frequência, a gente vê aqui, ó, no eixo X frequência e no eixo Y amplitude, tu vê que na baixa frequência aqui tu tem uma amplitude, que é essa perturbação em baixa frequência que vocês enxergam, esse período de fora a fora, e sobreposto a isso tu tem esses outros períodos em alta frequência aqui, né? E lá estão eles, ó, outras amplitudes em altas frequências. Então lembra, esse eixo X aqui é frequência, né? Esse eixo X aqui é a frequência e esse Y é a amplitude. Enquanto aqui no de cima a gente está vendo tempo e amplitude, né? Então, tu consegue representar esse sinal no domínio da frequência, tá? E como que tu faz essa representação? É pela transformada de Fourier. E no PSIM a gente chama ela de FFT, transformada de Fourier rápida, né? Fast Fourier Transformer. Tá? Então, isso aqui é uma transformação que tu faz para enxergar no domínio da frequência. Tá, mas e aí, por que a gente fez isso aqui? Porque, como eu falei antes para vocês, o filtro, ele é aquele circuito capaz de aplicar ganhos diferentes em frequências diferentes. E é exatamente o que a gente quer fazer quando a gente quer aplicar um filtro num sinal. Quando a gente quer eliminar ruído, a gente quer aplicar ganho zero na frequência do ruído. E o ganho 1 na frequência que a gente quer, ou o ganho 10 na frequência que tu quer, enfim. Mas é um ganho diferente de zero na frequência que tu quer, que, por exemplo, eu estou interessado só no sinal e não estou interessado na ruideira que está em cima. Então, aqui está a ruideira, aqui nas altas frequências. Então, aqui nas altas frequências eu quero que aqui o ganho seja 0, e aqui nas baixas frequências eu quero que, por exemplo, o ganho seja 1. Tá? Então, eu tenho ganhos diferentes em frequências diferentes. E quem que faz isso para nós são os filtros. E daí tu olha assim, bom, então eu preciso usar um filtro. E eu preciso usar um filtro que em baixas frequências ele deixe passar e em altas frequências ele atenue, né? Ele tenha ganho nulo. Então, atenuar altas frequências e deixar passar baixas frequências é um filtro passa-baixa. Tá? E a resposta em frequência do ganho em função da frequência do nosso circuito, o sinal vai entrar aqui, né, e a nossa saída está lá, a resposta em frequência desse filtro aqui, o ganho dele é dado por esse gráfico. Então, olha que para frequências mais baixas, tu tem aqui ganho em dB, né, esse ganho aqui está em dB, tu tem ganho em dB de zero, né, ganho em dB é zero, então significa que aqui o ganho é 1, é unitário, porque aqui ele está em dB. Então, tudo que tiver até essa frequência aqui, ó, até a frequência, nesse caso, 100 Hz, ó, tudo que tiver até essa frequência, ele vai multiplicar por 1 e vai jogar na saída. Tudo que tiver depois dos 100 Hz, ele vai multiplicar por um ganho menor que 1, e quanto mais negativo em dB, mais perto do zero é, certo? Quanto mais negativo em dB, mais perto do zero é, então quanto maior a frequência, mais ele atenua. Então, a gente tem uma frequência que, por exemplo, aqui está o 100 Hz, ó. Então, ele vai pegar essa frequência baixa que a gente tinha, vai vir aqui no gráfico do ganho e vai multiplicar pelo ganho aqui na baixa frequência. Ah, é ganho unitário? Beleza, então ele joga lá na saída, ó. Tá a mesma amplitude lá na saída. Já essas altas frequências, ó, esse cara aqui está muito acima dos 100 Hz. Então, esse cara aqui vai pegar e vai multiplicar pelo ganho dele aqui, ó. Ah, esse ganho é menos 50 dB. Menos 50 dB é 0,0 alguma coisa. Tá? Então, ele vai multiplicar por quase nada e vai jogar aqui, ó. Virou quase nada essa amplitude. E a mesma coisa para as outras frequências, ó. Que elas estão aqui, tu vai multiplicar por um ganho quase que zero e vai chegar na saída, tu não vai ter essa amplitude. Tá? Então, dessa forma, tu eliminou as altas frequências do teu sinal, tu eliminou elas e jogou na saída. E se tu enxergar isso no domínio do tempo, tá aqui em cima, ó, tu tirou aquela ruideira que estava em cima, que eram altas frequências. E daí tu diminuiu a amplitude desses ruídos, tá? Então, esse é o princípio, tu sempre tem uma resposta no domínio da frequência do teu filtro. E dependendo de aonde que tu quer que ele multiplique por 1 e aonde que tu quer que ele multiplique por 0, te dá os tipos de resposta. Nesse caso aqui é o chamado passa-baixa, porque ele deixou passar a baixa frequência. A baixa frequência está na entrada, passou pelo filtro, está na saída. As altas frequências não passaram.
Elas morreram no filtro. Tá? Então, tu não tem nas saídas altas. Então, isso é um passa-baixa, tá? Ressaltando, não é essa a única estrutura de filtro passa-baixa, essa é uma estrutura de filtro passa-baixa de primeira ordem, existem outros, tá? Por que de primeira ordem? Porque tu tem um único elemento reativo, tu tem um único polo associado a esse teu circuito, tá? E quando eu falo polo, isso é uma terminologia de controle, que lá em controle tu estuda também domínio da frequência, né? Tu estuda muito ábaco de Bode, representação do domínio da frequência, e a mesma filosofia, digamos assim, só que aqui a gente está usando para eliminar ruído nesse caso. Bom, então é isso aqui, tá? Isso aí que a gente conversou nas últimas aulas. É muito importante ter ligar o que está acontecendo aqui. Tá? Por que ele elimina, como que é as respostas, como que é a representação no domínio da frequência, como que é a representação no domínio do tempo. Passa abaixo de primeira ordem. O que eu vou mostrar agora para vocês é o passa alta de primeira ordem. Então, assim como tu tem a resposta do passa baixa, que ele atenua baixas frequências, esse cara aqui, ele atenua que é o passa baixa, que atenua as altas frequências, esse aqui atenua as baixas frequências, tá? Então, esse aqui é um passa alta de primeira ordem, ele deixa passar as altas frequências. Então, aqui está o sinal de entrada, né, onde vai entrar o sinal no nosso circuito, e o sinal de saída que a gente vai medir. Tá? A resposta desse cara, o ganho desse cara, como qualquer outro filtro, é um ganho, como está nesse gráfico aqui, que depende da frequência. É um ganho que depende da frequência. Nesse cara específico, ele tem uma resposta do tipo passa alta, onde a resposta ideal, como eu tinha mostrado lá na primeira aula para vocês, a resposta ideal de um passa alta era isso aqui, ó, que para baixas frequências tu tivesse um ganho zero, né? E a partir de uma determinada frequência que tu diz qual que é, ele começa a ter um ganho projetado. Então, para frequências menores que a frequência de corte, ele atenua, e para frequências maiores que a frequência de corte, ele aplica o ganho que tu quiser. Então, isso é um passa alta, porque nas altas frequências maiores que a frequência de corte, ele deixa passar. Ok? E daí, isso aqui, essa resposta é a resposta ideal, né? Que na frequência de corte ocorresse essa transição. Só que um filtro tem essa resposta pontilhada aqui que vocês estão vendo. A resposta real de um filtro é mais próximo desse pontilhado aqui. Existe uma transição da região de bloqueio, né? Lembra desse nome? Região de bloqueio ou stop band para a região da banda passante. Existe uma certa transição. Então, olha que esses nomes agora estão alocados em lugares diferentes, né? A nossa banda, no filtro passa alta, a nossa banda passante são as altas frequências, porque passam as altas frequências, e a stop band, ou banda de bloqueio, são as baixas frequências. E daí, novamente, a mesma coisa, aqui a gente está interessado em projetar os elementos desse circuito aqui, esses resistores, esse capacitor, para nos dar o ganho que a gente quer na banda passante e a frequência de corte que a gente quer. Então, a gente projeta ele em função dessas coisas. Toda aquela teoria que a gente conversou lá na primeira aula sobre filtros é a mesma coisa aqui, tá? Só que inverteu, ele espelhou na frequência de corte aqui. Se tu comparar com o filtro passa baixa, ele só está espelhado com relação à frequência de corte. E aí, todas essas nomenclaturas são importantes, tá? Aqui, tu tem que lembrar que aqui é a banda passante, tá? A banda passante são as altas frequências no filtro passa alta, a banda passante são as altas frequências. O que é a frequência de corte? Deixa eu voltar. Aparece aí. O que é a frequência de corte, tá? E daí a mesma coisa que a gente tinha lá, a gente tem uma equação para a frequência de corte, que é a frequência de corte do nosso filtro, tá? Essa equação aqui é a ressonância entre o capacitor e o resistor. No filtro passa altas, é esses dois elementos aqui, eles que fazem o filtro, a ressonância entre eles, ressonância não, né, mas a frequência deles que nos diz a frequência de corte. O resistor não ressona, né, tô falando bobagem. Então, essa é a frequência de corte, tá? É dado pelo resistor de entrada e pelo capacitor. Tá? Essa equação aqui vai ser muito útil para nós para definir o capacitor, uma vez que a frequência de corte é a gente que diz qual que a gente quer. Tá? Que mais? Na banda passante, tu tem um determinado ganho, e esse ganho é definido por ti. Ah, vai ser 1, vai ser 10, vai ser 100. O ganho da banda passante é tu que define.
E a equação desse ganho na banda passante é essa equação aqui, tá? Aqui eu escrevi errado, tá? Esse ganho DC é lá para frequências, para filtro passa baixa, que a gente chamava de ganho DC. Aqui vamos chamar só de ganho, tá? Módulo do ganho, 1 sobre R3 mais R2. Olha que esse cara aqui, ele é um amplificador já, ele é não inversor, tá? Essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é um pouco diferente, ela é muito parecida com o amplificador não inversor, só que tem essa rede na entrada aqui, ó, tá? E essa estrutura é uma estrutura não inversora. Se vocês olharem a equação aqui, tu tem que esse cara vai ser sempre positivo, né? 1 mais R3 por R2, isso aqui vai ser sempre positivo. E quando tu trabalhar em frequências muito, muito altas, esse magrão aqui, ó, o S, ele vai tender a zero, J ômega, esse magrão vai, desculpa, o S é o J ômega, né, que é o 2πf. Quando tu aumentar muito a frequência, o numerador e o denominador desse magrão vão ficar iguais, vão tender a ser iguais. Então, quando tu amplificar muito, quando tiver uma frequência muito, muito grande, essa fração aqui vai tender a 1. Então, o ganho tende a 1 mais R3 por R2. Então, é isso que está dito aqui para vocês, ó, que nas altas frequências o ganho é 1 mais R3 por R2. Aí só vem daquela equação anterior lá. Beleza? Ah, e aqui ainda está identificado para vocês aonde que tu identifica a frequência de corte, tá? Como ele não tem uma resposta ideal, uma transição abrupta da stop band para a banda de condução na frequência de corte, não acontece, então a gente mede a frequência de corte, onde o ganho da banda passante decai 3 dB. Então, digamos que aqui na banda passante tu tem 10 dB, tu puxa esse teu cara aqui até cair a 7 dB. Se tu não está falando em dB, decair 3 dB no domínio da frequência significa... Não, decair 3 dB, nossa, tá difícil de falar hoje. Decair 3 dB em valor absoluto significa cair a 70,7%, tá? Esse 70,7% é 1 sobre raiz de 2. Aí 1 sobre raiz de 2 do ganho, não é ganho DC, de 1 sobre raiz de 2, que vem lá da definição de meia potência, tá? Então, aqui eu estou enxergando em valor absoluto e aqui eu estou enxergando em escala logarítmica, tá? Aqui é o mesmo gráfico que a gente tinha anteriormente, é esse mesmo gráfico que eu botei aqui para vocês, só que qual a conversão que foi feita? Esse ganho aqui, ó, ele está em valor absoluto nesse gráfico, olha que o ganho cai a zero, ó. Já nessa representação, a gente está com a representação do ganho em dB. Então, por exemplo, se o ganho era 1 lá, a gente está com o ganho em dB, em 0 dB na banda passante. E para trás da frequência de corte, tu tem uma atenuação, tá? Então, ele sempre vai decair. Então, tu enxerga isso aqui em dB e para medir essa frequência de corte aqui, ó, é onde o ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante. Nesse caso aqui, ó, era 0, ele decaiu a menos 3 na linha pontilhada, ó. Então, essa aqui é a tua frequência de corte do teu... Aqui é a tua frequência de corte do teu filtro, tá? Isso aqui tu enxergando em dB, que é a resposta que o PSIM dá para nós, por exemplo. E a conversão para dB é 20 log do valor absoluto, tá? Tá até escrito aqui, ó, 20 log do ganho. O que mais? Ah, outra coisa que tem para dizer aqui, ó, esse decaimento aqui, ó, cada vez que tu pega sinal com uma década menor, que está mostrando aqui, ó, F por 10, F por 100, a diferença entre esses dois pontos, quando tu pega uma década abaixo da frequência, né, dividir por 10 aqui significa que tu pegar uma década abaixo, significa que tu teve um decaimento de 20 dB no ganho. Então, a inclinação dessa curva aqui, ó, é menos 20, é 20 dB por década. Cada vez que tu retrocede uma década na frequência do teu sinal, tu pega sinais de menor frequência, o ganho decai 40 dB. Tá? Desculpa, 20 dB. 20 dB, porque é filtro de primeira ordem. Tá? 20 dB, filtro de primeira ordem. 40 dB, filtro de segunda ordem. Então, isso aqui é a representação do ganho de um filtro passa alta no domínio da frequência, tá? Assumindo escala em dB. Altas frequências, ou seja, acima da frequência de corte,
tu tem um ganho, nesse caso aqui é 0 dB, ou ganho unitário, e para frequências abaixo da frequência de corte, o ganho sofre atenuação, o ganho diminui, e logo ele atenua o sinal de entrada. Tá? Importante vocês sacarem o que esses dois gráficos trazem para ti, tá? Esse aqui é mais visível de entender o que está acontecendo com o ganho, tá? Mas esse não é usual. Isso aqui é mais visível de enxergar o que está acontecendo com o ganho, mas ele não é tão usual. O que é usual mesmo é essa representação aqui em dB. Certo? Então, essa aqui é a resposta que tu tem. Tá? A resposta do ganho do teu filtro em função da frequência. Tu, quando for projetar, tu vai projetar ele para essa frequência de corte, tu quer que ele filtre frequências menores que 100 Hz ou frequências menores que 1 kHz. Então, tu que vai dizer que frequência de corte tu vai botar nesse filtro. Se tu vai sintonizar ele em 100 Hz ou vai sintonizar ele em 1 kHz, depende da tua aplicação, qual sinal que tu quer que passe. Tá? Então, a frequência de corte é um dado de entrada, bem como o ganho aqui na banda passante. Tu quer que ele tenha ganho unitário para essas frequências altas ou tu quer que ele amplifique essas frequências altas? Tá? Então, tu diz também qual que é o ganho que tu quer no projeto desse filtro. Tá? Assim como era lá no filtro passa-baixa. Ok? E aí, como é que a gente projeta, então, essa estrutura? Quem nos dá essa resposta aqui é esse circuitinho que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Esse circuito aqui, ele tem o ganho dessa estrutura, ela obedece esse gráfico que a gente estava vendo antes. Ele é um ganho extremamente baixo para altas frequências e o ganho projetado para altas frequências, né? Baixas frequências ele tem um ganho baixo, altas frequências ele tem um ganho alto. É isso que esse filtro faz, tá? E por que tu quer essa variação do ganho em função da frequência? Para poder filtrar o sinal, para poder filtrar o sinal de entrada aqui, tá? E aí, como é que tu projeta? Como eu estava dizendo para vocês, o que interessa aqui para nós o que vai definir para nós o valor desses componentes aqui é a frequência de corte e é o ganho na banda passante. Então, o que a gente tem que definir aqui? Frequência de corte e ganho na banda passante, tá? E aí eu trouxe novamente a mesma regrinha de projeto, onde a gente se baseia numa frequência de interesse. Como assim numa frequência de interesse? Imagina assim, ó, tu tem um sinal, tá? E tu está interessado só na modulação de alta frequência desse sinal. Tu não quer saber as componentes de baixa frequência. Tu tem interesse só na frequência de 1 kHz. Tá? Então tu diz o seguinte, eu quero que em 1 kHz passe. É isso que tu está dizendo. Um sinal de entrada, ele tem, por exemplo, ele tem 10 Hz e 1 kHz. Ele tem uma ondulação de 60 Hz que eu não estou interessado. Ele tem uma certa ondulação de 60, que é digamos, influência da rede, mas eu não estou interessado na influência da rede. Eu quero só saber num sinal de comunicação que está vindo em 100 kHz. Protocolo HART, quem conhece, por exemplo, tá? Então, está vindo uma frequência e eu quero saber só a alta frequência. Tu diz o seguinte, bom, eu quero saber então o meu sinal, que eu quero saber, ele está em 10 kHz. Então vamos dizer, vamos supor que aqui, ó, a frequência de interesse que tu quer, ela está aqui em 10 kHz, por exemplo. Tá? Estou chutando aqui. Digamos que ela está em 10 kHz. Então tu está interessado, tu quer que essa frequência de 10 kHz, o sinal que está entrando em 10 kHz, saia exatamente igual na saída, ou saia amplificado na saída. Tu não quer que o filtro atenue. Então, essa é a tua frequência de interesse. E daí, o que tu vai fazer? Tu vai definir uma frequência de corte menor que a frequência de interesse. Por quê? Porque na frequência de corte, o teu ganho já decaiu 3 dB. Na frequência de corte, o ganho decaiu 3 dB. E em 10 kHz eu não quero que o ganho seja atenuado, eu quero ter a amplificação que eu quero em 10 kHz, digamos ganho unitário. Eu quero que o meu ganho em 10 kHz seja o ganho da banda passante, não o ganho da frequência de corte. Então tu diz assim, essa aqui é a minha frequência de interesse. Então eu vou colocar a frequência de corte atrás da frequência de interesse. Quanto atrás? No mínimo uma década. No mínimo uma década. E daí é essa equação que a gente está dizendo aqui, ó.
Essa equação está dizendo o seguinte, ó, tu vai entrar com a tua frequência de interesse, que é o sinal que tu quer ver na saída, a frequência do sinal que tu quer ver na saída, por exemplo, 10K, que foi o que eu coloquei, tu vai definir a frequência de interesse e vai sintonizar o teu filtro. Quando eu falo sintonizar, significa definir frequência de corte. E tu vai sintonizar teu filtro uma década abaixo da frequência de interesse. Ou seja, a frequência de corte menor que a frequência de interesse por 10. Tu vai sintonizar teu filtro no mínimo, uma década abaixo da frequência que tu quer que passe. Tu vai sintonizar teu filtro uma década abaixo da frequência de interesse. Tá? Então, a frequência de interesse é aquilo que tu quer deixar passar. Digamos que é o protocolo HART, lá, uma comunicação em 10 kHz. Beleza, então a tua frequência de interesse é 10K. Tu vai sintonizar a tua frequência de corte no mínimo uma década abaixo. Por que a gente sintoniza uma década abaixo? Porque na frequência de corte, teu ganho já está diminuído em 3 dB. E tu não quer que essa diminuição de 3 dB afete o teu sinal, ok? Então, frequência de corte, uma década abaixo da frequência de interesse. Frequência de interesse é aquela frequência que tu quer deixar passar. Definido isso aqui, a gente vai para outra definição, que é escolher o resistor R1. A gente escolhe, segue a mesma regrinha de projeto lá. Não tem um valor exato para esse R1. Tu define ele e daí tu calcula os outros para atender a tua demanda. Geralmente a gente pega um valor grande, né? O que eu expliquei lá para vocês, de 1K, 100K. Mas tu quer pegar mais que 100K? Pode pegar, não faz diferença. Se tu pegar menos de 1K, ele começa a ser um resistor meio pequeno e ele vai drenar muita corrente. Então a gente tenta fugir de resistores pequenos, tenta sempre pegar de 1K, 100K, quer botar mais aqui, 200K, 400K, pode, tá? Não muda muito, mas tu escolhe ele dentro desse range aqui. Tá? Escolhido o resistor R1, a gente pode calcular agora qual que é o nosso capacitor que vai dar a frequência de corte que a gente definiu, através daquela equação da frequência de corte. Lembra lá, ó, se tu trocar a frequência de corte pelo capacitor, é a equação dessa frequência de corte. Como a gente definiu a frequência de corte e quer saber o capacitor, só trocou eles de posição aqui. Então, o capacitor tu calcula em função do R1 e em função da frequência de corte que tu definiu uma década abaixo da frequência de interesse. Show de bola, só resolver a equação. E o resistor R2 a gente tira pelo ganho. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, tu vai definir qual que é a frequência de interesse e tu vai definir qual que é o ganho, frequência de interesse e qual que é o ganho que tu quer. Que ganho que é esse aqui? É o ganho na banda passante. Que ganho que tu quer na banda passante? Tu quer ganho unitário? Tu quer amplificar? Tu quer ganho 10? Tu quer ganho 20? Enfim, qual ganho que tu quer? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar sempre com o ganho maior que 1, tá? Um ganho sempre maior que 1, porque esse filtro é um filtro não inversor. E ele segue a mesma restrição que o amplificador não inversor. Lembra lá, o nosso ganho era sempre maior que 1 no amplificador não inversor. A mesma coisa aqui. Nessa estrutura, a gente não consegue ganho menor que 1 para a banda passante. Tá? Então, o ganho vai ser sempre maior que 1 para essa estrutura aqui. Tá? Para essa estrutura, sempre ganho maior que 1. R1 a gente tinha definido aqui, só joga o ganho, calculou o R2. E o R3 também, tu vai ter o ganho, calcula o R3 em função do R1. Tá? Só jogar nas equações, não tem muito mistério, só aplicar essa receitinha de bolo aqui. Tá? E como é que a gente aplica isso? Vamos botar isso num problema agora, mostrar para você. Vamos pensar esse filtro aqui, nesse caso. Ó. Projetar um filtro passa altas que rejeite sinais com frequências inferiores a 120 Hz. Garanta ganho em 100 kHz igual a 2. Tá? Então, aqui está dizendo para vocês, ó, eu quero ganho igual a 2. Eu quero ganho igual a 2. Esse aqui é o nosso ganho. Eu quero um ganho igual a 2. E eu quero que esse ganho seja em 100 kHz. Eu quero que em 100 kHz eu tenha esse ganho 2. Então, se a gente pensar lá no gráfico, ó, no gráfico do ganho, que é mais ou menos isso aqui, eu quero que aqui, ó, em 100 kHz, eu tenha ganho 2. E atenue frequências inferiores a 120 Hz. Né? Então, tu tem uma ondulação aqui, por exemplo, da rede, né, gerada pela rede elétrica, que é a rede elétrica retificada,
Então, tu tem uma perturbação nesse circuito que vem da alimentação de 120 Hz e tu quer eliminar essa perturbação. Então, aqui, por exemplo, 120 Hz tem que estar atenuado. Isso aqui é muito comum, pessoal. Essa ondulação de 120 Hz, tu pega, por exemplo, equipamentos de eletrocardiograma, tá? Equipamentos de eletrocardiograma ou qualquer medidor de sinal que ele vai estar conectado na rede elétrica. O que tu tem quando tu conecta um circuito na rede elétrica? A primeira coisa que tu vai ver sempre em qualquer circuito que tu conecta na rede elétrica é um retificador de 4 diodo e um capacitor de filtro. Sempre, qualquer circuito, qualquer equipamento hoje que tu conecte na rede, tu tem a rede elétrica, a primeira coisa que vai estar dentro do teu circuito é uma ponte retificadora assim, ó. 4 diodo, e isso vocês viram lá em eletrônica 1, eu acho, né? 4 diodo, aqui, 4 diodo, dessa forma assim, tá? E aqui, um capacitor de filtro. Sempre vai ver isso aqui. O que isso aqui está fazendo? Ele está pegando a rede, que é alternada, senoidal, e está transformando numa tensão assim, ó. Está transformando numa tensão assim. Onde essa ondulação que aparece aqui, ó, é em 120 Hz. E quanto maior o valor do capacitor, menor essa amplitude. Mas tu nunca consegue eliminar 100% essa amplitude aqui. Tu sempre vai ter essa perturbação em 120 Hz. Ok? E essa perturbação em 120 Hz, ela vai entrar no teu circuito. Isso aqui vai alimentar, claro, vai passar por uma eletrônica de potência e tudo aqui, mas essa ondulação ela vai estar presente em todo o teu circuito lá. Nos circuitos de medição, nos circuitos de acionamento, essa ondulação vai estar presente em tudo. E isso afeta muito nas medidas, porque tu vai estar tratando com medida de porta D, né, conversão de sinal analógico digital, e essa perturbação vai entrar em tudo. Então tu quer eliminar, tu quer eliminar essa perturbação de 120 Hz para as tuas medidas elétricas. Então sempre quando tu vai na entrada de uma FPGA, de um microcontrolador que está fazendo uma medida de eletrocardiograma, vai ter um filtro de 120 Hz. Um filtro passa altas de 120 Hz para eliminar essa perturbação que vem da rede elétrica. Porque tu está alimentando pela rede, e a rede tu retifica e depois bota um filtro. Sempre vai ter isso. Então tu tem que eliminar. Então isso é um caso muito típico de eletrônica para medida de pequenos sinais, tá? É muito típico um filtro de 120 Hz. Geralmente um filtro sintonizado em 60, 100, 120, né? Geralmente essas faixas aí. Tá, mas dado esse parênteses aí, a ideia é o seguinte, é que tu quer aplicar ganho 2 em 100 kHz, ou maior, né? De 100 kHz para frente, tu quer aplicar ganho 2. Então, essa aqui é a nossa frequência de interesse. Porque é a frequência onde tu quer aplicar aquele ganho. Aí, barbada, né? Daí, depois de falar isso, é só aplicar a nossa rotininha de projeto lá. Eu tenho a frequência de interesse e tenho o ganho. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Define a frequência de corte menor ou igual à frequência de interesse por 10. Menor ou igual a uma década abaixo da frequência de interesse. Então, aqui ó, vai estar a nossa frequência de interesse e uma década abaixo, quando o ganho cair 3 dB, vai estar a frequência de corte. Beleza? Então, isso aqui ó, vai dar o que para nós? A frequência de interesse é 100K por 10. Então, a gente vai ter que definir uma frequência de corte menor ou igual a 10 kHz. Eu vou colocar bem 10 kHz aqui, tá? Mas tu geralmente vai ter que escolher um menor. Menor ou igual, né? 10 kHz. Então, essa aqui é a nossa frequência de corte. Vou dizer que ela vai ser igual a 10 kHz, tá? Frequência de corte definida. Depois, qual é a próxima coisa? Escolher o resistor R1 dentro daquela faixa de resistências, tá? Escolher o R1 dentro desse cara aqui. Quanto que eu escolho de R1? Quanto que vocês querem de R1 aí? Alguém me diz um valor de R1. 10K. Isso, 100 kHz, 100 km. Tá? Definido o resistor e definido a frequência de corte, a gente pode calcular o capacitor agora pela equação da frequência de corte, que é 1 sobre 2π, o resistor, e multiplica a frequência de corte.
Substituindo os valores aqui, o que a gente tem? Fica 1 sobre 2π, que multiplica a resistência R1, 100K, que multiplica a frequência de corte, 10K. Daqui eu tiro que o nosso capacitor vai ser quanto? Dá 159? Confirma aí para mim. Acho que é isso, né? Os vizinhos ficam uma merda, na real. Acho que em nano fica 0,159. 0,159 nano? Então Acho dá milimicro nano pico, 159 pico. 159 picofarads. Dá isso aí mesmo, gente? Mas eu acho que tá errado, professor. O que tá errado? O meu deu 1,59 vezes 10 a menos 4. Pico não é 10 na 9? Não, pico é 10 na 12, menos 12. 10 na menos 12. Pois é, o meu não deu tudo isso. Ou eu devo estar errando alguma coisa aqui. Sim, Ah, não, mas eu acho que tá dá certo. menos 9. Eu acho que dá na menos 9 mesmo. E dá uns... Eu acho que tá certo isso aqui, 159, né? Acho que tá certo esse valor aqui. Só confirma aí, faz de novo para confirmar. Porque eu tinha feito ali, deu diferente também. Eu fiz na do Google aqui, ele dá 1,59 e na menos 10. O meu também. Menos 10, menos 1,59 11, vezes menos 10. 12. Tá, então tá certo. Então tá certo esse valor aqui que a Isabela falou. Tá? Porque é menos 10 assim, né? 159 vezes 10 dá menos 10. Então tu tira a vírgula daqui, coloca aqui, fica menos 11. Tu tira daqui, bota aqui, fica menos 12. 12 é pico. Tá? Isso aí. Beleza. Então esse é o capacitor. Falta para nós o R2 e o R3. O R2, ele é o ganho que tu quer sobre o ganho menos 1 que multiplica R1. Ganho na banda passante. Então tu vai ter isso aqui é 2 por 2 menos 1 que multiplica 100K. É isso, né? Então tu vai ter que o R2, não, é verdinho mesmo. R2 vai ser os próprios 100 kΩ. E o R3 é o ganho, né, que multiplica. R3 é igual ao ganho que multiplica R1. Então nós vamos ter que R3 é 2 que multiplica 100K. O R2 também não é 200K. Perfeito. Não sei nem fazer a conta mais. 2 dividido por 1 é 2, né? Exato. Onde é que eu tirei que era 1? Tô viajando. Excelente. Muito obrigado. Então, esses são nossos elementos, né, do nosso circuito. Temos os resistores e o capacitor que a gente precisa. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que simular esse cara, né? Deixa eu só botar o desenho, podia ter posto o desenho do circuito aqui para nós saber o que a gente está calculando, né? Capacitor, resistor, menos... Opa. Mais, menos... O que a gente estava calculando eram esses elementos aí. R1, C, R2, R3. Ah, é isso, né? Não troquei as bolas aqui. Troquei. Tá. Então a gente calculou esses caras, agora o que a gente faz? Vamos simular para ver se está ok, se é isso mesmo ou não, né? Ou se a gente se perdeu no meio do caminho. Deixa eu puxar o pecinho aqui com esse circuito e vamos conversar um pouco em cima dele agora. Tá aqui. Então vamos lá.
Vamos trocar os valores aqui, porque eu fiz para valores diferentes, ó. Então, o R1 aqui, na real, ficou 100k, né? R1, 100k. Deixa aqui. O capacitor agora é 159 pico. Esse cara aqui é 200k. E esse magrão aqui também é 200k. Tá. Beleza. Olha aqui, o que eu estou colocando aqui para vocês, tá? É o circuito de filtro, tá? É o filtro que a gente está fazendo, um filtro passa altas que está aqui. E eu vou colocar aqui na entrada, no sinal de entrada, um sinal composto por várias componentes harmônicas, por várias frequências, tá? Esse sinal de entrada aqui, ele vai trabalhar com uma frequência extremamente baixa, de 5 Hz, de 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz, tá? É 5 Hz ou 1 Hz? Não, é 5 Hz, exato. Tá. Por que isso aqui? Para simular o que seria aquele sinal composto, né? Deixa eu rodar esse cara aqui e vamos mostrar para vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó, deixa eu puxar. Ah, peraí que ele tá calculando. Para de calcular. Esse cara aqui, ó, é o sinal de entrada, ó, é esse sinal que está chegando aqui, tá? Esse sinal aqui, ó, que é a somatória desses magrão, que é como se fosse esse sinal aqui deformado no tempo, tá? Ele é um sinal de baixa frequência sobreposto de uma alta frequência, tá? Se a gente vier aqui e dar um zoom, ó, a gente vê que tá ali as altas frequências, ó, certo? Sobreposto às altas frequências aqui. Então, esse aqui é o nosso sinal de entrada. Essas fontes em série que estão simulando isso. Ok? E aí, o que a gente tem de sinal de saída desse cara? O que a gente espera enxergar? Esse magrão aqui é um filtro, passa altas. Então, ele vai deixar passar só a alta frequência desse sinal de entrada. Então, eu espero enxergar na saída desse circuito só esse borrão aqui, ó. Eu não espero enxergar essa ondulação de baixa frequência, onde ele baixa e depois sobe. Eu espero enxergar só o borrão sem essa ondulação. Só essa alta frequência sem essa ondulação. É isso que eu espero enxergar na saída do meu circuito. Então, eu vou colocar o sinal de saída junto aqui para vocês verem, ó. Que de fato foi o que aconteceu, ó. Aquele borrão onde a gente tá, e a gente está amplificando ainda, né? A gente está aplicando ganho 2. Então, se a gente pegar aqui, ó, um zoom aqui nessa partezinha aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. O que tu tem na saída é esse sinal azul, que é esse sinal vermelho amplificado. E não tem a parte de baixa frequência, como a gente viu, ó. Aqui, ó, ele não tem essa ondulação de baixa frequência. Tá só a componente de alta frequência saindo do teu circuito, tá? Isso aqui a gente está vendo no domínio do tempo. Vocês estão acompanhando, estão entendendo o que eu estou mostrando aqui para vocês, mais ou menos? Ok? Isso aqui é no domínio do tempo, tá? Eu enxergando ela no domínio do tempo. Só que, como eu falei para vocês, geralmente a gente não enxerga esse domínio do tempo, a gente analisa no domínio da frequência. Eu posso olhar aqui e mostrar isso aqui no domínio da frequência para vocês, fazendo aqui, ó, a transformada de Fourier desse sinal. Então, se eu vier aqui e fizer FFT, o que eu vou enxergar são as componentes harmônicas desses sinais. Então, no vermelho, a gente tem frequência de baixa e de alta. No azul, a gente não tem mais frequência de baixa, porque o filtro eliminou essas frequências de baixa. Então, vou dar uma FFT aqui, ó. Vou esperar ele me mostrar esses sinais. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Então, agora, no eixo X estão as frequências e no eixo Y as amplitudes. Vou pegar aqui assim, ó, para mostrar para vocês. Então, olha que aqui ó, tu tem um pico do sinal vermelho aqui na baixa frequência, ó, tá vendo? Esse pico grandão aqui, ó, é a ondulação de baixa frequência do sinal de entrada. É aquela ondulação de baixa frequência do sinal de entrada. É a variação daquele sinal, enquanto que eu tinha colocado aqui, deixa eu ver, pegar o Global Max aqui, ó, é uma variação em 5 Hz. Ah, é os 5 Hz que eu falei para vocês, ó, que era essa variação aqui, ó. Em 5 Hz, tu tem amplitude 1 do vermelho, ó. Tá vendo? Ele tem essa amplitude no vermelho.
mas no azul tu não tem. Olha que não tem componente azul aqui. Não sei se está ruim de vocês enxergar, eu posso dar um zoom maior ainda aqui, ó. Vou pegar um zoom só nela, ó. Então, olha que tu tem o pico vermelho, mas na saída tu não tem ele. Entrou vermelho, mas não saiu no filtro. Esses 5 Hz aqui entrou, mas não saiu. Okay? E se a gente olhar mais para as altas frequências agora, ó, se a gente vier aqui, ó, nesse outro pico aqui, ó, esse magrão aqui, tu observa que ele tem a saída agora, ó. Deixa eu pegar bem direitinho nele, ó. Tu tem, então, uma amplitude de entrada, que é essa vermelha, e ele multiplicou pelo ganho e jogou na saída. Então, tu deixou passar a alta frequência, tu amplificou ela ainda, na real, né? Tu amplificou essa frequência, que é em 10 kHz nesse caso, e tu atenuou a baixa frequência. Se eu pegar uma frequência bem maior aqui já, ó, daí eu já estou na banda passante, eu não estou mais na banda de transição. Se eu pegar aqui na frequência maior, ó, tu tem essa componente em 100 kHz, ó, ela está bem em 100 kHz aqui, 100K, tá essa amplitude, posso até pegar o valor aqui para a gente ver, ó, o VI, que é o vermelho, ó, em 100 kHz, 1 na 5, tu tem 9,6, né, basicamente, tem 0,1 aqui, tem em torno de 0,1 volt, e na saída, que é o sinal azul, tu tem em torno de 0,2 volts. Então, tu amplificou em 2 vezes a alta frequência e tu atenuou a baixa frequência. É o que eu mostrei aqui para vocês. Na baixa frequência, a gente não tem sinal na saída, embora tu tivesse entrado com uma amplitude de 1 volt, tu não tem nada na saída na baixa frequência, e tu tem a alta. Tá? Isso é muito usual em circuitos dessa forma, tá? Onde tu vai medir um sinal e esse equipamento é alimentado pela rede. Mas tu tem outras aplicações, por exemplo, quando tu tem uma modulação, tá? Tu quer extrair só a alta frequência dessa modulação, usa um filtro passa alta. Ou ainda existe uma tecnologia que é chamada PLC, que é Power Line Communication, acho que é esse o nome, que é comunicação de dados através da rede elétrica. O que o pessoal faz? Eles enfiam dentro da tua casa, tem os circuitos de instalação elétrica, né? Tem o cabeamento que já está circulando por toda a casa. Então, tu pode fazer claro, isso não é muito usual em residências, mas, por exemplo, num chão de fábrica, onde tu já tem a rede elétrica ali, já tem a instalação elétrica. E daí, num chão de fábrica, tu tem muitos equipamentos que precisa fazer comunicação. Sensor, tu tem CLP, tu tem acionamentos, tu tem que fazer uma comunicação de dados muito forte, muito grande entre a tua carga, onde está o acionamento, e quem controla esse acionamento, né? Tem essa comunicação muito forte no chão de fábrica. E daí tu tem que passar, além do cabo de energia, tu tem que passar o cabo de dados também, para transmitir esses dados. E daí uma solução que, em vez de tu usar cabeamento de dados e cabeamento de energia, tu faz tudo pelo cabeamento da energia. Na energia, no cabo de energia, tu vai ter os 60 Hz da rede, 311 de pico. E daí o que tu faz? Tu sobrepõe em cima desses 60 Hz, 311 de pico, sobrepõe em torno de 5 volts em alta frequência. Sei lá, na ordem das centenas de kHz. Em cima dos 60 Hz, tu vai ter um ruído de 100 kHz. Só que esse ruído não é um ruído aleatório, é um ruído de comunicação. É 0 ou 1, é nível lógico ou nível baixo. É 5 ou 0, em cima dos 60 Hz. E daí o que tu faz? Tu faz essa comunicação pela linha de energia, e quando chega no destino, tu bota um filtro passa baixa, ele elimina a rede, elimina os 60 Hz, e chega só o protocolo de comunicação. Tá? Isso é uma tecnologia que ela explodiu uns anos atrás, teve até algumas aplicações, mas depois eu não ouvi falar muito sobre isso, tá? Mas é uma ideia muito interessante. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar disso. Power Line Communication, PLC, que tu usa o mesmo cabo de energia, de alimentação, para fazer comunicação de dados. Daí tu economiza, imagina o quanto que tu não economiza para não fazer um cabeamento para cada
equipamento para fazer comunicação, né? Claro, tem os seus problemas, os seus desafios, que tu tem que ter uma rede muito bem instalada, tu não pode ter perdas, tu não pode ter, enfim, tipo, aqueles acochambre, né, que tem instalação elétrica, tu não pode ter, mas funciona. Tá? Então, é outra aplicação para um filtro ativo passa alta também, ok? Bom, eu mostrei aqui para vocês no domínio do tempo e a gente enxergar de forma discreta as frequências. Só que isso aqui é para enxergar o filtro funcionando, tá? Tudo isso aqui é para nós enxergar o filtro funcionando, sinal de entrada, sinal de saída, como é que está acontecendo. Isso é para enxergar o filtro funcionando. Mas para validar a frequência de corte e o ganho, a gente não valida assim. Para validar que o nosso cálculo está ok, isso aqui é para enxergar como é que funciona, show de bola. Mas para enxergar o circuito, para validar os dados de frequência de corte e ganho, a gente faz uma simulação chamada simulação no domínio da frequência, que nem eu tinha conversado na última aula com vocês. Em vez de fazer uma simulação transiente, que é no domínio do tempo, a gente faz uma simulação AC, que é no domínio da frequência. Tá? E para fazer isso, a gente usa esse bloquinho aqui, que é o AC Sweep. Tá? Daí eu configurei ele junto com vocês na última aula. E o que esse AC Sweep faz? Ele vai pegar a frequência da fonte que tu falar, nesse caso aqui é a VSIM1, e vai variar no range que tu quiser. Nesse caso, eu vou variar de 1 Hz até 200K. Por que até 200K? Porque no problema, eu dizia que eu queria ganho 2 na frequência de 100K. Então, eu tenho que enxergar pelo menos o 100K lá, né? Então, eu botei 200K para nós enxergar direitinho. E aí, vou pegar esse nomezinho do sinal de entrada, vou colocar uma fonte aqui na entrada e vou dizer que o nome dela é esse, ó, VSIM1. E não interessa mais os parâmetros dela agora, porque esses parâmetros, quem vai dizer é o AC Sweep. Então, não interessa mais o que está escrito aqui. Esses valores não vão valer mais. O que vale é o AC Sweep. O AC Sweep vai variar a frequência dela de 1 a 200K e vai plotar para nós, tá? Deixa eu só consertar os valores aqui, ó, para os valores que a gente calculou agora, para fazer a simulação certinho. Tá? É 159 pico. E esses magrão aqui é 200K cada um, né? 200. Tá. Vou rodar essa simulação, vamos ver o que dá agora. Essa simulação AC Sweep, agora ela vai fazer a variação de frequência. Então, o que a gente vai enxergar agora não é mais o sinal de entrada no domínio do tempo, mas sim a amplitude da saída no domínio da frequência. É isso que a gente vai enxergar agora. Meu computador tá meio lentinho, né? Mas, vamos lá. Tá aí, ó. Simulou. Então, te liga o que ele vai nos trazer aqui. 2 gráficos. A amplitude do ganho, tá? A amplitude do nosso ganho e a fase entre a entrada e a saída. Como eu falei para vocês na última aula, a fase vai mudar com relação à frequência, mas a gente não vai analisar muito aqui, tá? A gente vai CDT a amplitude, que é o principal para nós entender, mas a fase vai mudar também, vai acontecer um defasamento, uma defasagem entre a entrada e a saída. Só para mostrar aqui para vocês primeiro, ó, aqui bem na ponta direita do nosso gráfico, tá vendo que aqui é a banda passante, ó. Tu tem o ganho estabelecido. Para trás aqui tu vai ter a frequência de corte, e daí tu vai começar a atenuar. Olha, só para nós comentar antes de parar de falar na fase, olha que na banda passante, aqui na banda passante, a fase que o nosso circuito aplica é em torno de 0 Hz, ó. Por que 0 Hz? Desculpa, por que 0 graus? Aqui na banda passante, ó, na banda passante, a defasagem é 0. O que significa isso? Significa que o nosso amplificador é não inversor, que a entrada e a saída elas estão em fase, tem 0 graus entre elas. Se fosse um amplificador inversor, esse ganho aqui seria, essa defasagem aqui seria 180 graus. Tá? Mas eu não vou falar mais na fase aqui, mas só é importante vocês se ligarem
que ela muda. Então, eu vou vir aqui em Screen e vou deletar ela. Vou ficar só com a amplitude. E aí, o que a gente tem aqui na amplitude? A gente tem que validar que aqui na banda passante está o ganho que a gente queria e tem que validar a frequência de corte, tá? Então, eu vou primeiro pegar o cursor aqui, ó, e vou arrastar até a banda passante. Aqui na banda passante, ó, tá vendo que o ganho ficou estabilizado? Aqui é a banda passante, tá? Que assim na banda passante está dando 6, ó, 6,015. Tá, mas quanto que a gente queria de ganho? Tá certo isso aí? O que vocês acham? Quem consegue opinar sobre esse 6 que tá aí? Tá certo, né? 20 log 2 dá 6. Perfeito, exatamente isso aí, né? A gente queria aqui, ó, 2, mas lá no PSIM a gente não vê em valor absoluto, a gente vê em dB. Então tem que colocar aqui, ó, o ganho em dB, ele é 20 log do valor absoluto. Nesse caso aqui o valor é 2. Então, 20 log 2. Isso aqui dá, quanto que dá certinho, Isabela? 6, Acho que é 602. 6,02 dB. Então dá 6, esse 6 dB que a gente está enxergando na simulação, ele é 2, tá certo? É isso aí, ó. Tá certo o nosso ganho na banda passante. Show de bola. Agora tu tem que validar a frequência de corte. A nossa frequência de corte foi 10 kHz. Primeiro aqui, ó, o ganho deu ok, show de bola. Agora a frequência de corte, 10K. Onde é que eu vejo a frequência de corte? Eu olho aqui, ó, tá dando 6 dB na banda passante. Eu pego o meu cursor e arrasto ele para a esquerda até esse ganho decair 3. Então ele está dando 602, eu vou arrastar até dar 302. Então vou puxar ele para a esquerda até os 302. Peraí, mais para cá, 2 aqui, ó. 309, tá, vou deixar aqui em 309 porque eu não consigo ajeitar mais. Então, aqui em 309, ó, a frequência que está dando é 1,0 e na 4, 10 kHz. Então, está dando a frequência de corte que a gente queria. Ó. Quando o ganho decaiu 3 dB, lá estava 6, aqui está 3, eu estou na frequência de 10 kHz. Então, show de bola, está dando a frequência de corte que a gente queria. Tá? Então, a validação do ganho e da frequência de corte a gente faz assim, no domínio da frequência. Tá? Mas para enxergar melhor, a gente sempre dá uma olhadinha lá no domínio do tempo. Tá? O resumo dessa simulação está aqui, ó. Aqui está o circuito, tá? Entrando com um sinal onde tu tem a baixa frequência e a alta frequência, a gente tem essa representação aqui no domínio da frequência. Tá? Tem uma baixa frequência aqui, uma amplitude, nesse caso aqui está em 100 Hz, né, 120 Hz aqui, e as componentes em alta, e agora a mesma conversa, né, que a gente fez lá no de baixa frequência, agora esse cara aqui ele vem em outro propósito, ele vem para aplicar ganho 0 aqui nessa frequência e ganho 2 nas frequências maiores, tá? Então, o que eu quero é que o nosso filtro ele tenha ganho nessas frequências nula e ganho nessas frequências 2. É isso que o problema se propõe, tá? E daí, a função de transferência do nosso filtro, ele nos dá esse ganho em função da frequência. Olha aqui, para baixas frequências, o ganho é baixo, e para altas frequências está aqui. Lembra o que tu tem que fazer? Cada amplitude que está aqui do sinal de entrada vai multiplicar pelo ganho proporcional aqui. Então, na baixa frequência, tu tem uma amplitude 1 e tu quer aplicar ganho 0. Olha o que acontece aqui na baixa frequência. Ó. O ganho está dando em torno de menos 30 dB. Menos 30 dB é muito pequenininho. Tu está com um ganho bem pequenininho. Então, tu vai pegar esse 1 aqui, vai multiplicar por um ganho quase 0 e na saída tu não vai ter ele, ó. Então, aqui está a mesma frequência, tu atenuou esse sinal de baixa frequência. Já as altas, tu vai pegar esses caras aqui, ó, eles estão dentro da banda passante. Então, eles vão multiplicar por esses ganhos aqui. Logo, eles vão estar lá na saída. Ok? E se a gente enxergar isso no domínio do tempo, é isso aqui, ó. Tu eliminou a ondulação de baixa frequência. Tu tinha esse sinal aqui que ele baixava e subia em 100 Hz. Agora tu não tem mais, agora tu tem só ele.
tá? Só o sinal de alta frequência. Então, por exemplo, lá em PLC, que eu estava falando para vocês, teria isso aqui, que é a rede sobreposta do protocolo de comunicação, zeros e uns, né, em cima da rede, passou num filtro passa altas, tu tem só o protocolo. E agora joga isso aqui num leitor lá e tu sabe qual é a informação, tu sabe quanto que está de pressão lá no sensor de pressão que botou isso aqui, por exemplo. Tá? Então, esse aqui é o nosso filtro passa altas. Eu acho que eu botei... Aqui, ó, eu botei ainda as equações, né, só para dizer o que seria esse sinal de entrada. Esse sinal de entrada, se tu equacionar, é como se tu tivesse várias componentes senoidais matematicamente. E cada amplitude dessas aqui, ó, vai multiplicar pelo ganho naquela frequência, ó. Então, tu tem uma frequência 100, joga essa frequência 100 aqui nessa equação, quanto que deu o ganho? Ah, deu 0 alguma coisa. Multiplica por 1 e tu tem lá na saída 0 alguma coisa multiplicado por ele. Tá? Então, aqui nesse caso, nem tem porque deu 0. Acho que é isso, tá? Entenderam mais ou menos? O conceito é o mesmo, tá, gente? O conceito é o mesmo do passa baixa, só que espelhado com relação à frequência de corte. Alguma dúvida aí, gurizada? Alguma dúvida aí? Estão sabendo Beleza. tudo? Estão sabendo tudo é filtro passa alto? Então, agora esses exercícios aí para a gente validar, ok? É só para vocês calcularem e simularem, validar por simulação esses 3 filtros aqui, tá? São os 3 passa altas, só o que eu mudo de um para o outro é o ganho e a frequência. Então, o primeiro tem ganho 10, frequência de corte 10 kHz. O segundo, ganho 20 dB, frequência de interesse 100 Hz. E o último, ganho 5, frequência de corte 120. Então, calcula aí, simula, valida o ganho e a frequência de corte. Tá? E é isso aí, a nossa aula. Agora vocês tentem simular isso aí, qualquer dúvida vão me chamando, porque provavelmente vai surgir dúvida. E se não surgir dúvida, vocês estão fazendo errado.